I prefer the sex. I prefer really not to speak. If I speak, I am in big trouble. In big trouble. And I don't want to be in big trouble. Porque sou eu o treinador. E como sou eu o treinador, eu é que sei o que é que faço. Mas isso é você que é treinador, eu não sou treinador. Eu sou um aprendiz treinador. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio da Visão de Jogo. Hoje tenho aqui comigo o Mr. Rui Carvalhal. Mister, antes de mais, muito obrigado por ter aceitado o convite. Vamos lá então falar aqui um bocadinho do seu Limianos e um bocadinho daquilo que é a sua carreira. Obrigado, Rafael. Prazer é todo meu. Obrigado pelo convite e por esta oportunidade de falar um pouco sobre mim, sobre o Limianos e sobre aquilo que estamos a tentar fazer. Olha, Mister, vou começar exatamente aqui pelo Limianos. O ano passado vocês vão à passo subida, conseguem até inclusive o primeiro lugar da série, só que acabam por não conseguir subir para a Liga 3. Eu pergunto-lhe em concreto, e até porque a série está um bocado diferente, quais são os objetivos do Limianos para esta temporada? Nós pretendemos fazer uma época tranquila, claramente andar nos lugares cimeiros, obviamente. Gostaríamos muito de conseguir superar a época transata, mas sabemos que é extremamente complicado. Temos também algumas situações que ainda nos limitam um pouco nisso, neste caso, em termos de clube, em termos de infraestruturas, o facto de o município estar a avançar para a construção de um novo estádio com um relvado natural que nos dote da capacidade de jogar, por exemplo, uma Liga 3. Ainda não temos essa capacidade, porque o nosso campo é sintético. A direção, por uma questão de opção, também não quer jogar fora de casa, ou seja, não põe o cenário de casa emprestada. Então estamos também um pouco limitados nisso. Agora, concretamente, dentro de campo, nós pretendemos fazer um bom campeonato, andar lá em cima, vencer todos os jogos, entretanto também irmos resolvendo estas questões pendentes que falei atrás de infraestruturas e tentarmos novamente fazer uma época vitoriosa lá em cima, sem traçarmos neste momento um objetivo de maior, porque, como disse atrás, nós estamos um pouco limitados. Agora temos claramente a ambição de vencer cada jogo e de fazer uma época muito positiva, sempre nos lugares cimeiros competitivos, e se possível conseguir chegar à segunda fase é o ideal. Ok. Pergunto-lhe então agora especificamente sobre o treinador. Quais é que são e devem ser os objetivos de um treinador no geral? Eu penso que os objetivos de um treinador no geral é sempre ter cada vez mais soluções para as equipas que orienta. Ou seja, na minha perspectiva, eu sinto que nós treinadores temos é que cada vez ter um maior leque de capacidade de resposta àqueles desafios que nos são colocados. E que cada vez que nos são mais colocados desafios, tanto pelas direções, como pelos jogadores, como pelos adversários, pelos nossos colegas, que também têm os mesmos objetivos que nós, hoje em dia é extremamente difícil vencer cada um dos jogos. Nós vemos nas divisões em Portugal, do Campeonato de Portugal até à Primeira Liga, excetuando talvez ali os jogos dos principais candidatos na Primeira Liga, os três grandes, mais o Sporting de Braga, que são claramente jogos em que eles entram com um favoritismo muito grande, e aí há um desnível um pouco grande. A partir daí, Segunda Liga, Liga 3, Campeonato de Portugal, é sempre tudo muito equilibrado, tudo no detalhe. Nós temos que ter soluções, temos que ter respostas, temos que ter capacidade para dar melhores soluções aos nossos jogadores, soluções às nossas equipas, e portanto eu sinto que o grande objetivo deve ser sempre este em termos de jogo. E depois, naturalmente, termos a ambição de fazermos cada vez melhor a nossa carreira, porque a ambição também é o que nos move, a ambição de progredirmos também é aquilo que move cada um dos seres humanos, e penso que nós treinadores temos que ter muito esta capacidade de trabalho, esta capacidade de ambição, até para estarmos sempre muito motivados numa função que é extremamente complicada hoje em dia, se quer ser treinador de futebol. Mister, então falando em concreto sobre si, eu reparei, aqui corrija-me se estiver enganado, mas chegou ali ao Campeonato de Portugal cerca com 30, 31 anos, chega cedo, a um patamar, na minha opinião, interessante. O ano passado consegue inclusive chegar a uma fase de subida. Eu pergunto-lhe quais são os seus objetivos em concreto, enquanto treinador. A minha primeira experiência no Campeonato de Portugal foi de forma interina no Ponta Barca, 2 jogos, com 28 anos. E depois de forma efetiva foi no Cerveira, penso que com 30 ou 31, também já não tenho a certeza, mas penso que com 30 ou 31 também. E agora é o patamar onde eu felizmente tenho conseguido estar, e é onde eu também sinto que já criei algum espaço, e onde eu sinto também que criei já algumas condições para conseguir também progredir na minha carreira. Espero que consiga, a breve prazo, dar o passo em frente para uma Liga 3 ou uma Liga 2,
penso que cada vez mais me tenho solidificado para conseguir esse objetivo. Já são alguns anos de Campeonato de Portugal, em variadíssimos contextos. Já estive em contextos de lutar pela manutenção, já estive em contextos de fazer equipas completamente novas de uma época para a outra, já tive o ano passado a oportunidade de estar numa fase de subida, portanto sinto que também tenho um percurso solidificado nesta prova. Mais de 100 jogos é um número já bastante interessante, e apesar disso também com a minha idade, que sou um jovem com 36 anos, portanto sinto cada vez mais preparado e a lutar claramente pelo próximo objetivo, que é entrar nos campeonatos profissionais, digamos assim, numa Liga 3 ou na Liga 2, é onde eu sinto que tenho mostrado capacidade de trabalho e ambição para lá chegar. Tens estipulado aí uma meta de idade ou é o mais cedo possível? Não, já tive no passado. Penso que quando começámos, todos nós vimos um bocadinho com a ambição clara de a determinado momento tenho que estar aqui, a determinado momento gostava de estar ali. Agora, cada vez mais percebi que não vale a pena estarmos a estipular isso. Não funciono dessa forma, funciono sempre no sentido de estar preparado para aproveitar cada oportunidade e quando ela surgir eu estar bem, estar com capacidade, estar motivado, estar com a dedicação total para o conseguir, e é dessa forma que tenho pensado, sem pensar na idade, porque as oportunidades surgem quando nós menos esperamos, portanto é trabalhar a fundo todos os dias para tentar que essa oportunidade chegue e eu esteja preparado. Ok. Mister, uma pergunta um bocadinho mais em termos de gosto. Qual é o futebol, e assumindo que você já passou por muito, qual é o futebol que você não gosta de ver? Ou que não tem tanto prazer em assistir? Que não gosto de ver? Ora, o futebol que não gosto de ver, mas que respeito, atenção. Eu costumo dizer que nós temos que ter os nossos gostos, mas temos que respeitar os outros. Eu acho, sobretudo, que nós devemos ser coerentes. Todas as formas de jogar podem ter sucesso, desde que elas sejam coerentes com aquilo que é treinado e procurado para cada jogo e, sobretudo, que é incutido. E todas elas podem ter sucesso, nós não podemos dizer que uma poderá ter mais sucesso que outras. Aquela que eu menos gosto é a oposta àquilo que eu naturalmente procuro, que é um jogo de pouco risco, de muita organização defensiva junto da própria baliza, de pouca envolvência ou ofensiva de alguns jogadores no meio campo adversário, de pouca procura de passes curtos e de posse de bola, o que eu basicamente não gosto tanto de ver, e quando até nós somos obrigados a isso enquanto equipa, porque também jogamos com adversários que muitas vezes têm valor e nos obrigam a isso, é ver a minha equipa baixa, num bloco muito perto da minha baliza, e obviamente a fechar os caminhos para a baliza com tudo e com pouca iniciativa ofensiva. Quando nós somos obrigados a isso, eu não gosto de ver isso na minha equipa e por consequência também é aquilo que eu não gosto tanto de ver no futebol. Claro. Olhando agora então, aqui um bocadinho para as suas ideias, começando um bocadinho na organização ofensiva, e não precisa falar concretamente de limianos, ok? Tanto esteja à vontade. Prefere uma construção a 2 ou a 3, e já sei que vai me dizer que vai depender do adversário, eu vou-lhe então perguntar em que situações é que as faz. Depende um pouco do adversário. Estás bem preparado, portanto percebes que é o futebol, depende um pouco do adversário, mas também depende muito das nossas características individuais para aquele jogo, daquilo que nós temos e da proposta que nós apresentamos para aquele jogo. Nós podemos ter uma construção a 3 com diferentes jogadores envolvidos. Nós podemos ter um médio defensivo encaixado no meio dos centrais ou ao lado dos centrais, como podemos ter um lateral mais baixo, podemos ter diferentes situações para procurar isso. Agora, sobretudo, isso é um pouco condicionado pela forma como o adversário está estruturado a defender. O adversário pode estar com a pressão a 3 ou a 2 e nós podemos ter a intenção de ir mais por fora, ir mais por dentro. E essas intenções, na minha opinião, é o que fazem claramente a diferença. Nós pretendemos ir por fora, nós pretendemos ter a largura máxima no corredor e pretendemos ter alguns jogadores projetados para ter capacidade de explorar esse jogo exterior. Se nós pretendemos ir por dentro, nós precisamos da partida aglomerar alguns jogadores nessa zona central do terreno, mas não de uma forma estática. Nós precisamos de os envolver após o movimento que nós criamos capacidade para o jogador receber a bola e poder estar em condições de jogar por dentro, porque jogar por dentro é normalmente muito pressionado. As equipas normalmente protegem sempre o corredor central, que é o corredor da baliza, é o corredor
de mais perigo, e então nós temos que criar condições para os nossos médios receberem a bola por dentro, em condições de poder eventualmente acelerar o jogo. As intenções devem ser sempre chegar à baliza adversária, na minha opinião, com a melhor capacidade de criar situações flagrantes de golo e de as finalizar. E, portanto, o que nós pretendemos é, sobretudo, chegar lá com uma intenção clara de criar oportunidade de golo. E então nós podemos chegar lá por dentro ou por fora para depois ir dentro, ou por dentro para depois ir fora, em função das características que temos dos jogadores, em função daquilo que nós procuramos naquele jogo, ou em função também daquilo que o adversário coloca. Sempre com uma intenção muito clara. Se nós não precisarmos de ter, se nós podemos incluir jogadores no espaço interior, mais entre linhas do adversário, e com pouco risco na transição defensiva, nós obviamente que o colocamos, mas também percebemos que o adversário pode ter a intenção de nós fazermos isso para eles depois explorar uma transição ofensiva rápida. Então nós temos de ter algumas cautelas nisso e algum equilíbrio nisso. E este jogo de todas estas variantes, estas variáveis que eu estou a falar atrás, é o que depois nos faz ter a opção estratégica para aquele jogo. Mas a melhor opção é aquela que muitas vezes já está incutida nos jogadores, eles próprios arranjarem as soluções em função daquilo que o jogo está a pedir, e que não estejamos nós sempre a ditar o jogo, porque o jogo é muito dinâmico e o jogador tem que ser capaz de criar estas dinâmicas para resolver estes problemas. Portanto, estas intenções são muito colocadas pelo treinador, mas têm que ser, na minha opinião, trabalhadas para que depois o jogador consiga identificar isso no próprio jogo, sempre com algumas noções claras daquilo que tem que fazer para conseguir chegar à baliza adversária com boas condições de fazer o golo, mas que também tenha a equipa preparada e que seja ele próprio preparado e todo o coletivo preparado para que, caso nós não consigamos fazer isso, sejamos capazes de ter uma boa transição defensiva e não criar uma oportunidade de golo na nossa baliza, porque isso também não é o que se pretende. Portanto, esta situação, para ser muito específica, teria obviamente que detalhar de outra forma e teria obviamente que ter aqui alguns exemplos de vídeo para te chegar a fundo, mas eu penso que consigo basicamente explicar aquilo que pode, na minha opinião, influenciar as variáveis e influenciar as intenções naquele jogo em específico. Claro. Mister, diga-me só uma coisa então, vamos imaginar que o adversário pressiona com dois avançados, ok? Dois avançados, dois extremos. A minha dúvida é, você continua a construir teoricamente com dois, ou quer criar uma vantagem numérica logo ali inicialmente com três? Ou, independentemente do seu objetivo, você constrói na mesma com dois? Não é por pressionar com dois que você obrigatoriamente constrói com três? Não é obrigatoriamente pressionar, não é por ser pressionado com dois que obrigatoriamente construo com três. Aí também entra um pouco a forma como os dois do adversário pressionam. Digamos, se eles pressionam em diagonal, a partir deles vão sempre libertar um central do lado contrário à bola. E nós aí podemos, obviamente, explorar esse timing que há entre o jogador que está atrás do jogador da pressão, ou seja, se nós estamos com dois a pressionar, um jogador vai a um central à partida, o outro vai fechar a entrada da bola no 6, e depois quando a bola rodar para outro central, ele vai lá sair na pressão e o outro vai fechar a entrada dessa bola no 6. Ou seja, à partida um central fica sempre livre. E esse central, tu podes dar intenções a esse central, que é, ok, nós queremos rodar a bola, queremos atrair esse jogador a vir na pressão, mas como há ali uns segundos, nós já queremos que esse central, depois de receber a bola livre, já coloque a bola no nosso médio e entre linhas para depois ele poder eventualmente jogar em apoio com o nosso médio defensivo ou poder orientar já o seu jogo para a frente. Ou então não, eles estão com os dois e os dois arriscam muito na pressão, ok, se arriscam muito na pressão, será que libertam muitas vezes o nosso 6 para pegar? Ou bem com um médio ali pressionar o nosso 6? Se bem com o médio ali pressionar o nosso 6, à partida nós podemos ter algum espaço para jogar entre linhas, porque se a pressão chegar um pouco forte, nós podemos sempre libertar ali um médio nas costas desses três que vem pressionar e criar superioridade para o outro médio que fica, porque estou em 4-4-2, vindo mais um médio ajudar na pressão, fica apenas um médio para compensar dois outros médios que nós vamos lá colocar, ou um jogador que venha de extremo, de fora para dentro, para criar ali uma superioridade. Aí depois e se forem homem-homem, mister? Diz? E se forem homem-homem? Se for homem-homem, tens que criar a superioridade como o guarda-redes, ou então perceber-se o extremo, e isso o jogo dita, perceber-se o extremo do adversário, e é um jogador que também vem atraído na pressão ao nosso lateral, ou se tu podes chamar dentro, para depois ligar rápido no nosso lateral, e com o extremo deles a vir rápido, tu podes eventualmente depois ligar logo o jogo por fora, lá está a tal intenção que falei atrás, ligar logo por fora, atraíste a um corredor, o extremo chegou tarde ao nosso lateral, atraíste ao nosso corredor, e depois a um corredor, e depois consegues acelerar. Agora, se tu dizes assim,
vamos colocar aqui o cenário máximo. Os dois avançados nos dois centrais, um médio no médio defensivo e os extremos no lateral do lado da bola. Pressão máxima. Tens que utilizar o guarda-redes ou tens que, de alguma forma, procurar logo uma construção, na minha opinião, uma construção de início mais longa para deixar o adversário na dúvida de que, expondo-se nessa marcação amanhã ou amanhã em cima, vai libertar espaços nas costas que tu vais aproveitar. É sempre o jogo de intenções e também deixar aqui o adversário na dúvida. Umas vezes consegues, outras vezes não consegues. Exato. É. Olhando agora um bocadinho mais para a parte defensiva, pergunto-lhe. Não sei se me fiz entender como te. Sim. Sim. No fundo, é aquilo que quase todos nós já sabemos que é. Depende daquilo que o adversário faz. A intenção é sempre criar espaços e criar espaços onde tu consigas chegar à baliza adversária nas melhores condições de finalizar. As melhores condições de finalizar é a tua equipa ter a bola controlada numa intenção. A tua equipa, se tiver a bola controlada e se souber identificar bem os passos, isso é treinado, tem que ser treinado, é mais do que orvalho, tem que ser treinado. Se a tua equipa souber identificar os passos, se tiver qualidade, obviamente que muitas destas coisas não vêm do treinador, vêm dos jogadores, ou a maioria das coisas não vem do treinador. Tu dás um posicionamento inicial e dás algumas diretrizes que depois te podem ou não os jogadores conseguirem interpretar. Agora, depois, no fundo, a decisão é dos jogadores. Eles é que jogam, eles é que criam estes espaços, eles é que tomam estas decisões. No fundo, nós damos as várias soluções e eles depois é que decidem. Agora, se decidirem bem ou mal, já não é connosco. Agora, na minha perspectiva, o mais importante do que aquilo que o treinador procura é aquilo que o treinador treina. Ou seja, a dificuldade que o treino coloca para o jogador conseguir identificar estas diversas variáveis para depois conseguir transportá-las bem para o jogo. E se o jogador treinar bem e tiver qualidade, acredito que ele está muito mais preparado para tomar estas melhores decisões. Claro. Mr. Ejan, agora um bocadinho mais para a parte defensiva, então. Pergunto-lhe com que tipo de bloco gosta de jogar. E se prefere pressionar alto em pontapé de baliza ou não, se a partir do momento em que ultrapassem essa pressão, ou se não fizer, se prefere organizar-se num bloco intermédio, num bloco mais alto, ou se baixa as linhas. E agora você pode me dizer outra vez que depende do adversário, como é óbvio. Eu pergunto preferencialmente como é que você gosta de ver. Não, preferencialmente, eu acho que aqui depende mais até de ti do que do adversário. Ou seja, a tua capacidade de levar uma estratégia defensiva para o jogo, na minha opinião, depende mais da tua intenção do que propriamente até do adversário. Obviamente que o adversário dá-te indicações daquilo que tu depois, da forma como tu depois vais fazer isto no jogo. Mas, repara, nós se queremos ser pressionados em cima, nós podemos pressionar de qualquer maneira. Nós podemos, depois dizer como vamos pressionar em cima, mas podemos sempre pressionar em cima, porque tu, no fundo, a defenderes, tiras uma variável que é importantíssima, que é a capacidade da decisão com a bola. Tu tomas decisões sem bola, em função do que o adversário faz com a bola. Ou seja, é mais fácil para ti trabalhares e dizer, se a bola estiver aqui, tu ajustas aqui, vais na pressão aqui, esta relação aqui é homem a homem, esta aqui é a zona, acabas por tirar a variável da bola, que é uma variável muito importante quando tu tens a bola na tua posse. E, portanto, eu acho que aí, aqui no jogo defensivo, é muito as tuas intenções, como falei atrás, mas é muito a questão do carácter que tu imprimes na tua equipa e depois também as características dos jogadores. Tu podes querer pressionar muito em cima e dizer assim, não tenho muitos jogadores para isso. Tenho jogadores que vão na pressão, mas ao chegar perto do jogador param demasiadas vezes. Não são jogadores que consigam recuperar a bola. São jogadores que condicionam melhor do que recuperam a bola. Olha, tenho uma equipa que, quando eu defendo num bloco médio e consigo recuperar a bola ali, tenho uma transição ofensiva que é um sonho, então quero explorar isto quando ganho a bola. Obviamente que isso aí também conta. Agora, se tu me disseres assim como eu gosto de ter a bola o mais longe possível da minha baliza. E, portanto, se eu conseguir manter a bola longe da minha baliza, com a minha pressão no adversário, isso é aquilo que eu mais procuro. Agora eu tenho que ter capacidades para isso. E tenho, sobretudo, que entender que a minha intenção de eu ganhar a bola em cima é para alguma coisa. E qual é alguma coisa? É aproveitar algum desposicionamento que o adversário tenha, é manter a bola fora de um raio perigoso para a minha baliza, em que não hajam ressaltos, em que não haja um remate fora da área, em que não haja uma série de cruzamentos que te podem depois meter-te ali em situações de igualdade numérica na área.
Isso é tudo mais perigoso quando estamos perto da nossa baliza. Aquilo que eu procuro é ter a bola o mais longe possível da minha baliza. Agora, eu tenho que ter capacidade física, técnica e tática, e também das características dos jogadores, para conseguir ter essa pressão alta e ter esse risco mais longe da minha baliza. Nós, por exemplo, em Portugal, muitas vezes dizemos, vamos arriscar na pressão em cima. Os espanhóis, por exemplo, é ao contrário. Quanto mais vais baixando no terreno, mais risco é. Nós vemos pressionar em cima, um bocadinho mais arriscado, porque se somos batidos na pressão, abre espaço entre as nossas linhas ou abre espaço nas nossas costas e acabamos por pôr o adversário em boa condição de chegar à nossa baliza e fazer golo de uma forma isolada ou no movimento nas costas, numa desmarcação na profundidade, etc. Mas também há que está longe da tua baliza a bola. Os espanhóis quanto mais tu vais baixando, mais risco é. Nós temos um bocadinho a cultura de dizer ao contrário. Eu gosto mais da bola longe da baliza. Agora, nem sempre o consigo fazer, por variáveis que eu falei atrás, por as características dos jogadores, por aquilo que o jogador se sente mais confortável, pela forma como nós conseguimos ou não recuperar a bola em zonas altas. Acho que isso varia muito em momentos até durante a época, em termos de confiança dos jogadores, em termos de disponibilidade física dos jogadores e em termos também das características daqueles jogadores que tu tens para aquele jogo, para conseguires ou não recuperar a bola em zona mais alta. Ok. Pergunto-lhe então em concreto, quando é que não podemos ou devemos pressionar alto no pontapé de baliza? Quando não tens jogadores que consigam ter essa capacidade de pressão efetiva de ganhar a bola, uma coisa é pressionar, outra coisa é querer ganhar a bola, é muito diferente. Nós podemos fazer, lá está, movimentos de pressão e não ganhar nenhuma bola. Isso só te desgasta os teus jogadores e só te expõe a situações de que o adversário tem boa capacidade de ligar o jogo e tu já perdes 4 ou 5 jogadores entre a bola e a tua baliza. Isso é um perigo evidente. Ou seja, quando não tens esses jogadores, acho que não se deve fazer. E depois, quando tu tens esses jogadores e se juntares uma linha defensiva que tem dificuldade em retirar a profundidade, ou tens um meio campo que demora a ajustar defensivamente quando não consegue ganhar a bola em cima, acho que não deves fazer, porque aí claramente que se fores batido, e também vamos acrescentar outra variável, que é um adversário que, ali, a juntar a isto tudo, é um adversário que tem uma boa capacidade de jogo curto, de te atrair pressão, para depois conseguir ligar mais à frente o jogo através de jogo em apoio, ou jogo, ou até através de um ou outro médio que seja um jogador muito forte a retirar um jogador da pressão e que consiga com a outra simulação carregar logo o jogo. Acho que isso é uma fórmula clara para tu estás lá em cima na baliza adversária, mas já estás com ela na tua baliza e não conseguires nem ganhar nenhuma bola, nem conseguires impedir o adversário de chegar à tua baliza em condições de fazer gol. Ok. Olhando um bocadinho agora para o momento de transição ofensiva, você define princípios, define zonas onde colocar a bola, define que a transição ofensiva depende do local onde ganhamos a bola. Defende isso tudo ou defende que é sobretudo liberdade para os jogadores, uma vez que há supostamente mais espaço para explorar? Transição ofensiva e organização ofensiva no último terço é onde nós entendemos que devemos dar mais liberdade aos jogadores. Ou seja, nós deveremos treinar os grandes princípios do jogo, mas sem dizer que tem que ser claramente isto que tem que ser feito. Agora, dentro disto, há algumas situações que nós podemos dizer, ok, nós vemos aqui uma debilidade no adversário, neste central ou neste lateral, no reajustar o lateral, no reajustar a linha demora muito tempo, este central tem muita dificuldade na transição defensiva e protege-se, vai mais na pressão ou baixa muito e dá espaço entre linhas. Tu podes ali depois criar algumas indicações aos jogadores para fazer isso. Agora, nós orientamos muito mais para os grandes princípios, que é uma recuperação de bola, e dependendo da zona que recuperamos a bola, darmos logo a indicação se queremos ir para a frente ou se queremos até guardar bola. Indicação da zona e do momento do jogo. Há momentos do jogo que tu queres acelerar o jogo, há momentos do jogo que tu queres pausar o jogo. Isto também é muito importante que o jogador saiba tomar essa decisão. Lá está. Nós temos todas as intenções, mas decisão sempre do jogador, e o mais importante é o jogador ter capacidade para tomar essa decisão. Nós podemos haver zonas em que nós queremos recuperar a bola e ir rápido para a baliza adversária, e momentos do jogo em que queremos isso, como podemos ter zonas em que nós queremos recuperar a bola e
e ficar com bola, ter mais segurança, organizar o nosso jogo de forma ofensiva mais organizada e privilegiar o reorganizar da equipa ofensivamente. Depende um bocadinho do momento do jogo, depende também um pouco do adversário, mas sobretudo acho que são comportamentos na transição ofensiva gerais que são muito importantes, e a tomada de decisão do jogador, aliás, não só na transição ofensiva, mas também no momento de transição defensiva, que são os momentos de quebra, digamos, são momentos que nós temos que preparar antes deles acontecerem, são momentos de quebra, são momentos que pode haver algum caos dentro do jogo, pode haver algum caos, e então esse caos tu tens que preparar, e tens que preparar dando as melhores indicações aos jogadores, tanto em treino como verbais, mas também é muito tomada a decisão do jogador, e a transição ofensiva é um momento que eu acredito que vai envolver uma coisa fundamental, que é a qualidade do jogador ofensivamente e a tomada de decisão com bola, e muitas vezes a tomada de decisão com bola, se tu estás claramente a limitá-la, eu acho que vais castrar muito o jogador e podes correr o risco de nada de sair como tu queres, nem sair nada ao jogador de forma espontânea naquilo que ele é melhor. Exato, já está a limitar de certa forma. Ok. Pegando um bocadinho mais no contexto agora da sua equipe. O Campeonato de Portugal também é caracterizado por ser, lá está, não profissional, ou seja, os jogadores geralmente têm um trabalho. Pergunto-lhe se tem muitos jogadores neste tipo de situação e como é que gera isso. Nós temos alguns jogadores que só fazem isto, mas não muitos, e temos outros jogadores que trabalham noutro trabalho, temos outros jogadores que estudam, mas também já tivemos em situações piores, ou seja, nós já tivemos em situações em que treinávamos neste campeonato, em que este campeonato já tinha muita da competitividade que tem hoje, e treinávamos ao final do dia, era bem pior. Nós agora treinamos de manhã, ou seja, temos a grande vantagem de apanhar os jogadores frescos para o treino, digamos assim, e não apanhar os jogadores já saturados de um dia de trabalho, de um dia de desgaste ao final do dia para o treino. Portanto, a nossa gestão em termos de treino não muda muito, porque nós apanhamos o jogador fresco para o treino. A gestão do emocional do jogador, ok, temos de ter alguma atenção. Se tem um trabalho muito desgastante, se tem um trabalho que realmente lhe envolve uma concentração muito grande, ou se tem algum desgaste físico bastante grande, isso aí são aspectos que nós vamos sempre controlando, sobretudo com conversas com os jogadores. Agora, nós já estamos num patamar mais profissional do que amador. Eu já estive neste contexto, num contexto mais amador do que profissional. Nós já estamos num contexto mais profissional, embora não o sejamos, e não temos grande problema no controle do treino, nem no controle da intensidade de cargas, porque, como disse atrás, apanhamos os jogadores ainda frescos para o treino. Agora temos que ter aqui alguma gestão mental do jogador e alguma gestão também o volume de treino e também do cansaço do jogador, mas isso eu acredito que é algo que nós temos que ter sempre. Agora podemos ter mais ou menos em função dos jogadores terem outra atividade ou não, é isso que fazemos, mas não nos limita muito a nível de treino. Ok, excelente, ainda bem. Uma última pergunta, e esta é muito geral, ok? Mas é uma pergunta que eu gosto de fazer principalmente a treinadores e jogadores. Quais são as piores características de um treinador? As piores características de um treinador. As piores características de um treinador. Talvez teimosia. E teimosia diferencio aqui claramente de confiança nas suas capacidades. Mas eu sinto que nós treinadores temos que perceber quando algo que nós estamos a fazer quase por capricho próprio e que não está a ser o melhor para a equipa e o melhor para o jogador. Acho que muitas vezes no futebol há um excesso de, não só nos treinadores, há muita teimosia e que muitas vezes é confundida com eu tenho confiança naquilo que eu acredito, eu tenho confiança nas minhas capacidades e eu vou seguir o meu caminho. Acho que isso é muitas vezes confundido com teimosia exacerbada, em que não já perdemos um bocadinho a noção do quadro geral de que o principal para a nossa função é termos os jogadores bem e é termos os jogadores motivados e identificados com a equipa,
e é conseguirmos atingir os objetivos para o clube. E eu acho que muitas vezes, na generalidade das funções que andam no futebol, seja ela a gestão desportiva, seja ele presidente, seja ele treinador, muitas vezes aquilo que eu vejo é uma teimosia que eu acho que é muito prejudicial àquilo que são as funções de cada uma das pessoas. Ok, mister. Entramos naquela parte em que eu lhe pergunto basicamente agora se você prefere uma coisa ou outra. Você tem que responder sem justificar muito, ok? Combinado. Linha defensiva de 4 ou 5 jogadores? Depende. Não, É para aqui é uma justificar. preferência. Aqui é uma preferência. Preferência, É só preferência. 4. Preferência, 4. Em fase de construção, extremos por dentro ou por fora? Por dentro. Um ponta de lança diária ou móvel? Móvel. 1-0 ou 4-3? 1-0. Atualmente, José Mourinho ou Ruben Amorim? Ruben Amorim. Guardiola ou Klopp? Klopp. Arteta ou Ten Hag? Arteta. Hansi Flick ou Ancelotti? Ancelotti. Neymar ou Vinícius? Vinícius. Messi ou Ronaldo? Ronaldo. Mister, para terminar, a pergunta que faço a todos os convidados: qual é, de uma forma geral, a sua visão de jogo? Sobre a página? Ou sobre o vosso trabalho? Não, não, Ou não. sobre... A sua visão de jogo. Por isso é que isto se chama visão de jogo, é para perceber a visão do jogo das pessoas. Muito bem. A minha visão de jogo é que isto é um espetáculo. É um desporto que deve ser praticado com muita paixão, muito empenho, como qualquer outra atividade. E portanto que isto nós devemos nos divertir e devemos ser muito sérios. Eu penso que muitas vezes o futebol entra por caminhos que não deveria entrar, sobretudo porque é uma área muito visível, traz muita visibilidade a todos os intervenientes e muitas vezes aquilo que é o mais importante da visão do jogo fica desfocada. E a visão do jogo é claramente o jogo, o espetáculo, os jogadores, que é o mais importante de tudo. O nós conseguirmos providenciar bons momentos a toda a gente. E eu gostava que o futebol tivesse mais um pouco essa toada de espetáculo, de divertimento, de nós não queremos que o jogo acabe logo aos 5 minutos porque já marcamos um golo, de nós queremos que o jogo se prolongue e que seja um divertimento para toda a família, que as pessoas possam ir ao estádio, que as pessoas pudessem ir ao estádio, não descarregar frustrações, mas sobretudo assistiram a um espetáculo bom, obviamente a se expressarem, porque o futebol também tem que ser isto, é haver expressão, haver comunicação, haver um soltar da alma, mas um soltar da alma positivo, e que isto seja competitivo, mas que nunca seja uma criação de inimigos e de um espetáculo que muitas vezes é degradante. Esta é a visão do jogo geral, e depois a visão do jogo no jogo como treinador é criar muitas oportunidades de golo, permitir poucas. Por isso é que eu atrás respondi aqui 1-0, porque à partida não queria deixar criar tantas oportunidades, ter mais jogo no meio campo ofensivo, ter a nossa equipa mais perto da baliza adversária do que na nossa, ter a iniciativa do jogo, ter coragem, ter envolvimento ofensivo e sobretudo uma intensidade de jogo muito grande, onde a atitude e a tal competitividade seja conseguida na maioria dos jogos, ou sempre, que é uma utopia, mas é sempre isto que nós pretendemos, é que o jogo seja aquilo que são as nossas intenções, e portanto eu gostava que a minha visão do jogo do campo fosse esta, e no geral do espetáculo fosse este também que eu referi atrás. Muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade e parabéns pelo vosso trabalho. Olá, olá. Obrigado por teres assistido o vídeo até ao fim. Se assististe, últimos 5 segundos para o momento publicitário. Se ainda não viste, lancei um novo livro, Roger Ball. O link para a compra está aí na descrição. Ou podem comprar também numa FNAC perto de vocês. Obrigado a todos. Não subscrevam nem metam like no vídeo, também não é preciso.